E aí, tudo certo? Bora conversar um pouquinho sobre o processo de colonização da América. Ou seja, os europeus chegam na América, dominam esse território, e aí, como é que eles vão fazer para administrar essas terras? É isso que eu vou comentar um pouquinho nesse vídeo. E eu começo mostrando essa praça aqui, que ela é muito representativa desse processo de colonização, né? É a Praça das Três Culturas, que fica na cidade do México, onde a gente pode ver em primeiro plano aqui na imagem as ruínas do Império Azteca. Logo atrás, a gente enxerga uma igreja, que é símbolo da colonização espanhola. E lá ao fundo, a gente vê um prédio contemporâneo, né? Então, a gente vê aqui vários séculos de história em uma única imagem. As ruínas do período pré-colombiano, ou seja, antes da chegada do Colombo à América. Aqui a gente vê a Catedral de Santiago, onde a gente percebe uma herança do período colonial, ou seja, quando esse território era colônia da Espanha. E lá ao fundo a gente vê a Secretaria das Relações Exteriores, que representa então esse México já independente, né, que faz relação com outros territórios, e então que é uma marca da atualidade. Trago aqui uma charge representando então a chegada do Cristóvão Colombo à América em 1492, lá no dia 12 de outubro. E aí aqui aparece uma grande quantidade de nativos, né, observando a chegada dessas embarcações. E ele diz ali, né, estimados senhores das minorias étnicas. Lógico que aqui a charge está fazendo uma crítica, né, porque a gente vê dezenas aqui de nativos e uma meia dúzia ali de europeus, e ele chamando então os demais de minoria étnica. Isso remete à ideia que eu comentei no vídeo anterior, onde eu falava lá sobre as grandes navegações, e toda aquela ideia que surge no pensamento europeu de que os europeus eram superiores ao resto do mundo. Então aqui não está se referindo à minoria no sentido de quantidade de pessoas, mas está se referindo como minoria no sentido de não ser parte daquele povo branco europeu que de tão bom, maravilhoso e cheio de capacidades que era, saiu para dominar o mundo. Então eles vão tratar esses povos nativos como povos inferiores. Lembrando que eram dezenas de povos nativos que aqui viviam, cada um com uma língua própria, cultura diferente. Eram milhões, né, de indivíduos vivendo aqui já no território da América quando o Cristóvão Colombo chega aqui. Eu comentei sobre esses povos também num outro vídeo, onde eu falava principalmente dos três, né, das três principais civilizações que habitaram a América, que vai ser dominada pelos espanhóis, que eram os maias, os astecas e os incas. Mas aí essa chegada dos europeus aqui no continente americano vai levar a um genocídio, que seria o extermínio de uma etnia, né, o extermínio de um povo, porque à medida que eles chegam nesse território e para dominá-lo, né, para explorar as riquezas que havia nesse território, eles vão encontrar resistência desses povos nativos que não queriam abrir mão das terras que eles tinham. Lembrando que vários desses povos já eram povos guerreiros, né? E logicamente eles não queriam perder as terras que eles próprios já haviam conquistado. Então eles vão lutar também por isso. Então vai haver uma série de guerras de conquista. Guerras para que os europeus conseguissem se apossar das terras dos povos nativos e que vão encontrar resistência desses povos. Então, aquele encontro entre dois mundos, né, que vai acontecer com a chegada dos europeus, vai se transformar num encontro bastante violento, na medida em que os povos nativos vão percebendo o interesse dos povos europeus na exploração daquelas terras e na exploração inclusive do povo que vivia naquelas terras, porque esse povo nativo vai ser escravizado pelos europeus, né? O que vai ser mais uma marca dessa colonização europeia aqui na América. Porque a mão de obra escrava indígena, né, vai ser utilizada para extração de minérios, para extração de riquezas vegetais. Então, assim, na verdade, eles vão utilizar-se dessa mão de obra, não de maneira voluntária, né? Os povos nativos não vão dizer para os colonizadores europeus: ah, vocês precisam de ajuda para explorar a nossa terra? Vamos lá que nós ajudamos vocês a explorarem as nossas riquezas. Não, né? Então isso foi, na verdade, um processo de escravização desses povos. E também isso ocorre, né, com a imposição das leis e das culturas europeias sobre esses povos indígenas. Inclusive na questão religiosa, né, quando os povos indígenas não puderam mais seguir as suas crenças, mas tiveram que seguir as leis, a cultura e a religião europeia. Então eles tiveram que aderir ao cristianismo. Tanto que alguns textos de povos nativos, né, que falam sobre essa conquista da América, comentam sobre essa dominação cultural, né? Inclusive tem uma frase que eles diziam que com a chegada dos povos europeus eles conheceram o pecado, porque dentro da cultura indígena, né, não havia essa ideia de que, por exemplo, o fato deles andarem sem roupas era pecaminoso, ou a forma como ocorriam as uniões
os laços afetivos entre eles também podia ser pecaminoso, porque quem traz essa ideia de pecado, quem traz essa ideia de culpa, vão ser os povos europeus, trazendo então essa cultura para dentro dos povos indígenas, o que leva a um processo de aculturação, ou seja, o A na frente, né, a ideia de negar a cultura que eles já tinham. Então esses povos vão ser impedidos de manter a sua cultura, passando a ter que aceitar a cultura vinda dos europeus. Mas sem dúvida, um fator que foi essencial para que esse genocídio americano ocorresse foi a chegada de uma série de doenças vindas da Europa, sobre as quais os nativos americanos não tinham tratamento para elas, né? E aí eles pegam a doença, não tem como tratar, os europeus também não sabiam tratamento para várias dessas doenças. Por que os europeus não morriam tanto com essas doenças quanto vai acontecer com os povos indígenas? Porque eles já estavam acostumados com essas doenças lá na Europa, né? E os indígenas aqui não. Então, esses povos nativos que pegam, por exemplo, a varíola, que aparece aqui nessa imagem, né, vai fazer com que eles sejam exterminados em uma quantidade gigantesca em pouquíssimo tempo. E esse genocídio, né, ele foi tão rápido e tão intenso que, só para a gente ter uma ideia, dentro dos povos incas, em 1530, quando os europeus chegam naquela região onde havia o Império Inca, havia 10 milhões de habitantes no Império. Em 1590, então 60 anos depois, tinha 1,5 milhão. Ou seja, 8,5 milhões de incas foram exterminados, ou em função das guerras de conquista, ou por causa da escravização, ou por causa da fome trazida, né, por essa violência dos europeus, pelas fugas que eles tiveram que fazer para poder não serem escravizados, ou também por causa dessas grandes quantidades de doenças. Então por isso que nós falamos que foi um genocídio, porque foi uma quantidade absurda, né, de nativos mortos após a chegada dos europeus. Então, por que os espanhóis venceram? Eu trago aqui um trecho, né, de um livro do Leandro Carnal sobre a conquista do México, onde ele tenta explicar então os fatores que levaram a essa vitória dos espanhóis com uma certa facilidade. Então ele diz assim: a rapidez com que os espanhóis conquistaram o Império Azteca leva sempre a uma questão: como um punhado de europeus puderam enfrentar um império com milhões de habitantes? A resposta é complexa, como qualquer resposta no campo da história, né? A luta de Cortés tinha vários aliados. Ele está falando do Hernán Cortés, que foi o cara que dominou a região do atual México. Entre esses aliados, havia outros povos do México que não aceitavam o domínio azteca e acabaram por engrossar de forma significativa as fracas tropas de Cortés. Vamos pensar na questão estratégica militar. Para que os europeus conseguissem derrotar uma tropa como a dos aztecas, preparada para a guerra, com uma grande quantidade de soldados, eles teriam que vir com muitas embarcações lá da Espanha para conseguir derrotar esses povos aqui. Então, qual foi a tática que eles usaram? Em vez de a gente precisar trazer muitos soldados de lá, a gente busca soldados aqui. Como? Eles usaram bastante astúcia para eles poderem perceber que os povos astecas tinham muitos inimigos, porque os povos astecas eram um povo guerreiro, dominador, e aí eles foram percebendo que eles podiam, então, se aliar aos povos inimigos dos astecas para, assim, conseguir derrotar esse povo. Então, eles começam a fazer isso, né? Eles começam a encher o seu exército, o fraco exército lá do Cortés, com pouquinhos soldados, com uma grande quantidade de povos inimigos dos astecas. E eles conseguem derrotar esse grande império. Também, o uso das armas de fogo e dos cavalos representou um formidável aliado dos planos dos invasores. Porque os astecas não tinham armas de fogo como os europeus tinham. Isso vai dar uma grande vantagem para os europeus nesse processo, né? E também o uso dos cavalos, que ajuda na mobilidade na guerra. E os cavalos também, você trazidos pelos europeus, né? Não havia cavalos usados por esses povos aqui na América. Porém, um aliado invisível seria o mais fundamental: as epidemias, né? A grande quantidade de doenças trazidas pelos povos europeus. O contato com os espanhóis expôs os astecas a novas formas de doenças para as quais não tinham defesa. A varíola, a gripe, o sarampo e tantas outras. Essas doenças existiam há séculos na Europa e já faziam parte do cotidiano dos europeus. Na América, porém, eram uma novidade e causaram epidemias que dizimaram milhares de nativos. Totalmente despreparados para esta guerra bacteriológica, os astecas acreditaram que seus deuses os puniam com a doença,
enfraquecendo ainda mais o ânimo da resistência. Então tinha mais isso, né? Eles passam a ver ali os seus companheiros, né, o seu povo, passando por uma série de doenças que eles nunca tinham visualizado, eles passam a ver isso como um castigo dos deuses também, né? Então, se os deuses estavam castigando o seu povo, é porque o seu povo tinha feito também algo de errado. E aí isso tudo vai enfraquecendo a resistência dos povos nativos contra os europeus. E aí isso facilita, permite que uma meia dúzia de europeus vença com facilidade milhões de nativos em territórios americanos. Bom, e vamos entender como é que funcionou a administração da América Espanhola. Primeiro, América Espanhola, nós estamos falando do território da América que pertencia aos espanhóis. Lembram que eu falei no último vídeo? Tinha aqui o Tratado de Tordesilhas, nessa linha azul. Tudo que estivesse a leste era dos portugueses e o que estivesse a oeste era dos espanhóis. Então, esse território, que está pintadinho em várias cores aqui, é o que foi sendo dominado pelos povos espanhóis. E esse território que está marcado aqui como América Portuguesa é o que acabou sendo dominado por Portugal. Embora tenha passado aqui, né, do Tratado de Tordesilhas, por uma série de fatores que vão vir ocorrendo depois. Mas, inicialmente, foi esse território colorido aqui que foi dominado pelos espanhóis. Logo no início, eles tinham dividido em 2 vice-reinos ou vice-reinados. Ou seja, um território onde vai ter alguém representando o rei, um vice-rei. Esse cara que ficaria, então, responsável por um pedaço da América ia cuidar da administração desse território para o rei da Espanha. Inicialmente havia 2 vice-reinos, tá? Que era o vice-reino da Nova Espanha e o vice-reino da Nova Granada, que dominava a parte mais central aqui da América e o outro dominava a parte da América do Sul. Com o passar do tempo, era muito território para controlar, então eles foram dividindo em territórios menores. E aí a gente vê que tem aqui o vice-reinado da Nova Espanha, depois se criou a Capitania Geral da Guatemala, a Flórida, que era um território também espanhol, a Capitania Geral de Cuba, e além do vice-reinado da Nova Granada, a gente teve também, depois da divisão, a Capitania Geral da Venezuela, o vice-reinado do Peru, o vice-reinado do Rio da Prata e a Capitania Geral do Chile. Então, a maneira como os espanhóis tentaram administrar a América foi dividindo esse grande continente em pedaços menores para facilitar a administração. E é muito importante a gente entender como se organizava essa sociedade colonial na América Espanhola, ou seja, como estavam organizados os grupos sociais que viviam nesse território americano. Lembra que a pirâmide social ela divide a sociedade então em grupos, né? Quem está mais ao topo é quem tem mais autoridade, quem está mais na base da pirâmide, geralmente são os povos submissos aos que estão em cima na pirâmide. Mas, em contrapartida, né, geralmente quem está no topo da pirâmide é uma minoria e quem está na base da pirâmide é uma grande quantidade de pessoas. Aqui no topo da pirâmide, a gente tem os chapetones, que eram os espanhóis que vieram para a América. Então, eles eram nascidos na Espanha e por terem nascido na Espanha, eles ficavam com os mais altos cargos e por causa disso tinham uma série de privilégios que eles podiam ter por serem espanhóis. Por exemplo, né, os cargos de vice-rei, o cargo de ouvidor, o cargo de arcebispo, todos eles eram cargos dados apenas a espanhóis, porque eram pessoas da mais alta confiança do rei da Espanha. Abaixo dos chapetones, nós tínhamos os criolhos. Criolhos com 2 L's, porque é uma palavra em espanhol. E esses criolhos eram descendentes de espanhóis nascidos na América, ou seja, eles eram brancos. Tá? Não confundam com a palavra crioulo, que era usada no Brasil, na época da escravidão, para indicar aqueles negros que não eram nascidos na África, mas eram nascidos no Brasil. Lá no território da América Espanhola, eram chamados de criolhos, os brancos, que não eram nascidos na Espanha, mas que eram nascidos aqui na América. Então não eram chamados de americanos, eram chamados de criolhos. Eles eram parte de uma elite colonial. Eles eram pessoas cheias de posses, porque eles eram brancos, né? Eles eram descendentes de espanhóis. Eles eram os grandes proprietários de terras, eles eram os grandes proprietários de escravos, eles trabalhavam com a maior parte do comércio, e eles que integraram os cabildos, que eram as câmaras, onde era exercido o poder local, né? O poder nas cidades, nas pequenas regiões. Os chapetones e os criolhos representavam, em média, 14% da população. Então eles eram uma pequena quantidade dessa população que vivia na América naquele período. Abaixo deles nós tínhamos os mestiços.
Mestiço é aquele que representa a mistura de mais de uma etnia. Então, eram aqueles que eram filhos de população branca com povos indígenas e com povos negros. Então, eles eram chamados de mestiços porque eles eram fruto dessa miscigenação. Mas a grande maioria da população, 57, 58% dessa população, era formada por indígenas e negros. Os indígenas eram o povo que já habitava esse território antes dos europeus chegarem aqui. E os negros eram aqueles que foram trazidos da África na condição de escravizados para trabalharem no território da América. No vídeo anterior, ali que eu comentei sobre as grandes navegações, eu comentei sobre o fato dos europeus, né, os portugueses, irem dominar a região da África para extrair de lá mão de obra escravizada, né? Eles chegavam na África, capturavam pessoas e traziam elas na condição de escravizadas para serem comercializadas aqui na América. Então, esses indígenas e esses negros, eles eram discriminados por não serem povos brancos nem mestiços, eles eram explorados, né, escravizados, e eles eram a principal mão de obra nas grandes propriedades de terra, nas minas, e são eles que vão cuidar de todo o trabalho pesado, né, na sociedade colonial nesse período. E o Brasil, hein? No caso do Brasil, a situação da conquista não é tão diferente da conquista como ocorre no restante da América. Então, aquilo que eu comentei lá sobre o genocídio americano, ele também servia para o caso do Brasil, tá? Aqui no território brasileiro, quando os portugueses então chegam aqui em 1500, né, com a chegada das embarcações de Pedro Álvares Cabral, eles encontram uma grande quantidade de povos nativos. O primeiro povo que eles encontram é o povo tupiniquim, que era um dos povos tupis, mas com o passar do tempo eles vão percebendo que havia, na verdade, nesse território, dezenas de povos diferentes. Aqui eu trago um mapa que representa alguns desses povos, tá? Porque se a gente fosse pegar, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul não havia apenas tupi-guaranis e charruas, havia uma grande quantidade de outros povos, mas é que, né, não teria como caber num mapa desse tamanho a diversidade tão grande de povos que havia por aqui. E diferente dos espanhóis lá no restante da América, os portugueses aqui no Brasil não encontraram de cara as riquezas que eles procuravam. Então, de 1500 até 1530, eles não vão dar muita bola para esse território do Brasil. Eles vão seguir com o seu comércio lá nas Índias, vão dar importância para outras colônias, e o Brasil vai ficar meio que jogado. Eles só vão começar a valorizar mesmo esse território do Brasil a partir do momento que o território brasileiro começa a ser invadido por outras potências europeias. Mas enquanto eles exploraram esse território, a valorização, digamos, o produto que eles mais deram valor nesse início foi o pau-brasil. Eles utilizavam essa árvore pela sua madeira, mas também porque dentro dela, né, havia um pigmento cor de brasa, por isso pau-brasil, né, porque ele tinha então essa aparência de brasa, que eles extraíam então esse pigmento e dele podia fazer tinta para tingir tecidos. Então, algo que foi bastante valorizado no início da colonização do território brasileiro para ser comercializado pelos portugueses no restante da Europa. Só que daí, quando os portugueses começaram de fato a explorar o território do Brasil, eles viram que era um território muito grande para eles conseguirem dominar com facilidade, né? Então, eles passam a dividir esse território, assim como os espanhóis fizeram, dividindo, né, a América em vice-reinados. Eles vão dividir essas terras no que eles chamam de capitanias hereditárias. Ou seja, essas capitanias vão ser entregues a um capitão donatário, aquele que vai receber as terras e vai ter sobre elas uma série de direitos e deveres. E elas eram hereditárias porque elas passavam de pai para filho. Então, esses capitães que recebiam essas terras, eles podiam dividir essas terras em sesmarias, né, em partes menores, àquelas pessoas que fossem de sua confiança. Eles tinham o direito de explorar as riquezas daquelas terras, eles tinham o direito de navegar pelos rios que ali estivessem, e eles tinham que fundar as vilas, proteger esses territórios e garantir ali a aplicação das leis portuguesas. Então, por mais que os capitães donatários ganhassem essas terras da coroa portuguesa, não era tão simples assim o trabalho que eles tinham que desempenhar aqui na colônia. E aí, por causa disso, as capitanias hereditárias não dão tão certo assim. Aquelas que vão ter sucesso foram aquelas que conseguiram fazer uma boa exploração da cana-de-açúcar e aí enriqueceram com isso. Essas que deram certo foram a de São Vicente e a de Pernambuco. As demais não tiveram sucesso, por vários motivos. Teve várias que os capitães donatários nem vieram para o Brasil para
para dominar esses territórios, porque era um custo muito grande, né? Vir de lá, dominar terras aqui, precisava trazer força militar, precisava vir com uma grande quantidade de pessoas, tinha que ter uma capacidade boa de administração, então não era tão simples assim. Outra dificuldade foi que eram muitas terras para administrar e às vezes para descobrir nelas riquezas que nem sempre era tão fácil assim de encontrar. E além disso, eles tiveram que enfrentar a resistência dos povos indígenas, porque os indígenas, assim como no resto da América, aqui no Brasil, eles já tinham dominado esses territórios. Então agora ia chegar ali os portugueses dizendo, ó, eu tenho aqui uma carta do rei, lá que vive lá em Portugal, do outro lado do oceano, e ele está dizendo que agora essas terras são minhas. Tá, e aí? Né, os indígenas também tinham dominado essas terras. Então, na verdade, ia ter uma grande quantidade de resistência desses povos, que não iam aceitar também a imposição dos europeus, dizendo que agora aquelas terras eram deles. Então, vai começar uma série de conflitos aqui também. Aqui tem até uma charge representando isso, né? Olha ali, né, o projeto Capitanias Hereditárias. E o rei furioso ali, quem foi que disse que as capitanias seriam um sucesso? Então, foi Vossa Alteza mesmo que falou que daria certo. E aí ele vai pensar num outro projeto, né? Que vai ser o projeto Governador Geral. E já pensando, né? Já disseram ali para ele, ó, não podemos errar novamente ou os brasileiros vão acabar falando francês. Por quê? Porque o território do Brasil já havia sido atacado, né? Já havia sido invadido por outros povos, né? Franceses, holandeses vieram tentar dominar áreas específicas no litoral brasileiro. Território esse que era dos indígenas, mas aí pelo Tratado de Tordesilhas os portugueses ganham o direito de dominar e agora eles não aceitam que ninguém mais domine além deles a terra que era dos indígenas. Complexo entender esse processo de dominação, né? Mas com o projeto do governador geral, de ter um governo geral para o território do Brasil, ele vai, na verdade, tentar fazer com que passe a ter um único governo para todo esse território que é do Brasil. Na verdade, as capitanias continuam existindo, quem recebeu as terras vai continuar tendo posse daquelas terras, mas vai haver um governador geral para controlar todas essas terras, como se fosse um vice-reinado, aquele que havia lá no território da América Espanhola, onde havia um cara que estava lá administrando pelo rei da Espanha. E como eu comentei anteriormente, as capitanias que tiveram sucesso foram aquelas que souberam explorar a cana-de-açúcar. E aí produzir o açúcar que ia ser comercializado na Europa e em outras partes do mundo. Então, vai começar a ganhar força, né, em todo o território brasileiro essa exploração da cana. E a sociedade colonial aqui na América Portuguesa, né, então o território dominado pelos portugueses, que seria o Brasil, passa a ter essa estrutura social, né? Tendo no topo os senhores de engenho, aqueles caras que eram os donos das terras e de escravos que vão cuidar da produção do açúcar. Abaixo deles, a gente tinha homens livres, brancos, que eram senhores de terra sem engenho, ou seja, que eram fazendeiros, mas que não plantavam a cana-de-açúcar, mas que trabalhavam também com outras funções, às vezes como ferreiro, como carpinteiro, como capataz. Então aqui, na verdade, a gente tem um grupo muito diverso, com muitas atividades diferentes, muitas profissões diferentes, e também com uma condição econômica diferente, né? Porque o senhor de terras, né, aquele grande fazendeiro, não tinha a mesma riqueza de um capataz de fazenda, mas ambos eram homens livres. E na base dessa pirâmide nós tínhamos os escravizados. E esses escravizados, que eram as mãos e os pés do seu senhor, né, porque eles cuidavam de todo o trabalho feito dentro da fazenda, em sua maioria eram negros, africanos ou descendentes de africanos. Porque diferente da América Espanhola, que usou muito mão de obra escravizada indígena, no Brasil a maior parte da mão de obra era africana. Isso porque tinha todo um acordo com Portugal, né? Porque afinal de contas quem explorava essa mão de obra escravizada lá na África eram os portugueses, então para eles era muito mais vantagem utilizar aqui no Brasil essa mão de obra escravizada e não apenas a mão de obra dos indígenas. Bom, a ideia então era ser um vídeo introdutório, né, para entender como vai se organizar essa sociedade colonial na América Espanhola e na América Portuguesa. Então, obrigado por ter chegado até aqui, aproveita, deixa um like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!